Fala galera, tudo bem? Rodrigo Farias aqui de volta para a gente dar sequência em aulas aí de língua portuguesa, integrante aí do nosso curso voltado para a Brigada Militar. Lembrando que o governador já manifestou de novo que vai ter que lançar edital em breve, porque a quantidade, o efetivo necessário não vai ser suficiente, mesmo chamando todo o pessoal aí que está no concurso vigente, tá? Então, já manifestou que em breve a gente deve ter edital, essa notícia é fresca. Então, não fica para trás, tá? Não fica para trás, entre em contato comigo no número que está aqui embaixo e você vai ter aí, além aí das disciplinas português, matemática, todo um assessoramento de como você inicia seus estudos, como que você vai dar andamento nas demais disciplinas, como que você faz um ciclo de estudo, que é importantíssimo. Saber como que você faz um passo a passo, aí, inclusive, para se medir, para mensurar, saber o que normalmente cai, o que normalmente não cai tanto no decorrer das aulas, principalmente de matemática, a gente fala muito sobre isso, sobre o comportamento em época de estudo de concurso. Então, tem um monte de fatores aí que vão além, inclusive, do estudo, tá? Esse norte é muito importante. Gente, te inscreve, tá? Te inscreve aí também, dá um like aí também. E qualquer dúvida que você tenha, você pode me chamar aí que a gente vai trocar uma ideia. Gente, vamos lá. Falando um pouquinho aí sobre transitividade, tá? A gente já teve, para quem é aluno aí do nosso curso regular, teve uma aula mais teórica falando sobre transitividade. E lógico que um dos nortes que nós temos é conhecer a banca e ir focado naquela característica dela. Então a gente vai fazer várias questões, tá? Logicamente uma quantidade menor aí para a galera que acompanha pelo YouTube e para a galera que tem o nosso curso aí, a gente vai apresentar mais outras questões e a gente vai fazer várias, tá? Qual é que é a ideia? Se você estudou para algum outro concurso mais complicado, talvez você pegou alguns casos de transitividade, a gente está falando de objeto direto, objeto indireto, bitransitivo, que seriam um pouco mais complexos, tá? Eu não quero que você tome teu tempo estudando coisas num nível que não é a tendência a cair, tá? Então eu selecionei várias questões. Essas questões eu não retirei nenhuma, eu fui pegando na sequência aquelas que saíram recente e eram do conteúdo aí, o assunto de transitividade, e não retirei nenhuma. Ou seja, o que a gente vai estar vendo agora é o que realmente cai sem tirar nem colocar nenhuma questão, tá? Vamos lá então. Logicamente que a galera aí que já teve aula comigo vai conseguir aí se desenvolver um pouquinho mais de tranquilidade, tá? Engraçado que eu não estou aparecendo ali embaixo no canto do vídeo dessa vez, mas enfim, vai dar para a gente tocar aqui sem problema. Na oração, o Brasil possui uma notável diversidade criativa de expressões culturais. O verbo possuir é classificado como? Vamos lá. Vou ajustar só minha caneta aqui. Está um pouquinho demorada para pegar hoje. Vai. Vamos lá. Vou explicando para vocês, logo eu faço a marcação aqui, tá? O Brasil possui uma notável diversidade criativa, agora foi, de expressões culturais. Possuir. Quem possui, possui algo. Tá? Nesse caso, quem possui, possui uma notável. Você pode perceber que aqui eu não tenho preposição nenhuma depois do verbo possuir, tá? Eu tenho aqui um artigo indefinido, tá? E esse artigo indefinido feminino. Então eu não tenho nenhuma preposição aqui, tá? Se eu não tenho nenhuma preposição, ele é um verbo transitivo direto, porque quem possui, possui algo. Não é, por exemplo, como gostar. Quem gosta, gosta de alguma coisa. E aí você tem, depois do verbo, uma preposição, que seria o de, tá? Logicamente que você vai ter que ter uma noção do que é preposição. A, ante, até, com, contra, de, desde, em, entre,
perante, por aí vai. Tá? Então tem várias preposições, nesse caso nós não temos nenhuma, então aqui é transitivo direto, questão fácil, 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 tá? Beleza? Uma questão então aqui para agente de obras do CIMAI, aplicada agora em 2023. Vamos para uma próxima, uma questão aí de professor de artes, certo? Vamos lá então. Prefeitura de Porto Alegre. Considerando o fragmento, o levantamento traz uma série de esforços. O termo traz é um verbo de ligação. Gente, eu quero já fazer um adendo aqui. No decorrer das aulas, a gente vai desenvolvendo um pouco melhor isso. Mas o verbo de ligação, a gente vai entender um pouquinho como ele sendo aquele que, em seguida dele, é atribuído uma característica. Ele precede o que a gente chama de predicativo. Por exemplo, Maria vou dar um espaço aqui, tá? Dedicada. Entenda como se aqui fosse uma frase única, embora o espaço, tá? Esse é, gente, quando você olha o é, em seguida, o complemento desse verbo ser, que é o é aqui, né? Nós temos dedicada. Então veja que esse dedicada, ele é uma característica dada ao nosso sujeito, que é Maria. Então, quando nós temos após aqui, o verbo ser, por exemplo, e uma característica atribuída ao nosso sujeito, nós chamamos isso de verbo de ligação. Tá? Eu vou chamar aqui de VL, ok? Certo? A gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente tem outros verbos que pode ser de ligação, a gente vai amadurecer isso, tá? Como, por exemplo, Maria está cansada. Você percebe que esse está é um verbo também, tá? Ele está atribuindo também uma característica. Maria está cansada. Uma característica que diz respeito a Maria. Então, esse está também é um verbo de ligação. Então, aquele verbo que em seguida ele vai estar fazendo jus a uma característica, ele é um verbo de ligação. Esse espaço que eu deixei ali em cima, gente, eu só preciso que você tenha cuidado, porque às vezes pode vir um pronome aqui, tá? De intensidade, e aí você olha essa característica lá no final. E aí você tem que estar ligado que o que ele está querendo dizer Maria é dedicada. E aí a gente tem aqui um pronome que dá uma intensidade à dedicada, tá? Então não deixa de ser verbo de ligação também, embora a gente tenha essa característica dedicada mais lá no final. Tá? Certo? Então, não tem característica nenhuma esse traz aqui, ó, como verbo de ligação. Tá? Porque olha só, o que é que nós temos aqui? Levantamento é o nosso sujeito. Tá? O levantamento traz uma série de esforços. Eu não tenho nenhuma característica dada ao levantamento aqui, tá? Então, não tem como ser de ligação. E quem traz algo. Quem traz algo, ou seja, uma série de esforços. Beleza? Então, quem traz uma série de esforços. Tudo isso aqui faz o papel de objeto direto. E nós temos aqui, ó, um verbo. Vou apagar isso aqui. E nós temos aqui um verbo transitivo direto. Ok? Beleza, gente? Então, transitivo direto é a nossa resposta correta. Tá? Muito interessante a gente fazendo dessa forma, que a gente pega tranquilamente a ideia de como que é a cobrança da banca. Veja que essa é uma prova aplicada a nível superior, tá?
Tendo em vista o fragmento adaptado, eu acredito em senso de comunidade. A expressão destacada é um verbo, mesma coisa, mesma ideia. Quem acredita, acredita algo ou acredita em algo? Quem acredita, acredita em algo. Nós temos o em aqui, gente, como sendo uma preposição. Quer dizer, pronome. Tá? Se ele é uma preposição, nós não temos, então, um verbo transitivo direto, porque tem uma preposição, certo? Então, quando eu tenho uma preposição entre o verbo e o seu complemento, a gente tem um verbo transitivo indireto. E o que nós temos aqui a seguir é um objeto indireto. Veja que senso de comunidade, ele não é uma característica do nosso sujeito aqui, que é o eu. Tá? Então, não tem como isso aqui ser de ligação. Não tem como ser um verbo intransitivo, porque para que fosse um verbo intransitivo, normalmente depois do verbo, eu teria aqui um adjunto adverbial. Vou dar um exemplo mais clássico, tá? Então, assim, ó, cheguei na sala à noite. Gente, eu tenho aqui a figura de dois adjuntos adverbiais, tá? Que seria na sala, um adjunto de lugar, adverbial de lugar, e à noite, um adjunto adverbial de tempo. Quando nós temos um adjunto adverbial, esse verbo que eu tenho aqui, ó, ele não tem complemento, porque o complemento ele é um objeto direto ou um objeto indireto, ou um bitransitivo, que a gente vai ver em seguida. Nesse caso aqui, ó, ele seria um verbo intransitivo. Tá? Não transita. Não tenho nem direto nem indireto. Tá? Não tem objeto nem verbo transitivo nem intransitivo, certo? Então é bom a gente estar ligado com isso e sempre estar vendo se a gente não tem, por um acaso, a ocorrência de um adjunto adverbial. Nesse caso é um verbo transitivo indireto por causa que nós temos aqui a preposição, certo? Então chegamos aqui na nossa resposta, verbo transitivo indireto. Fechou? Vamos lá, vamos fazer mais uma. Prova de professor de português e inglês. Gente, isso aqui é muito interessante, porque às vezes a galera fica assim, ó, será que esse nível que eu estou fazendo aqui, que eu peguei provas de nível médio, será que eles não podem complicar alguns assuntos, sim? Mas a gente vê que transitividade não é o caso. Transitividade eles não estão pegando muito pesado assim. Tanto é que a gente vai fazer uma questão aqui aplicada para professor de língua portuguesa. Tá? Vamos lá. Tomara que não complique, eu acho que não. Na semana anterior, as crianças ofereceram ajuda à professora. O sujeito presente no fragmento é classificado como simples. Eu tenho que ter uma ideia. Isso é muito importante, tá? Eu vou antecipar o nosso último assunto, que é pontuação. E uma das formas obrigatórias de eu pontuar uma frase é quando eu tenho, por exemplo, um adjunto adverbial, seja ele qual for o adjunto adverbial, esse que nós temos aqui é de tempo, porque ele está falando em um momento na semana anterior. E veja que eu tenho aqui, ó, 3 termos, certo? O adjunto adverbial, que nós chamamos de adjunto adverbial de corpo longo, ele é de
3 ou mais termos. Tá? Qualquer adjunto adverbial de 3 ou mais termos, se ele não tiver na ordem direta, como assim na ordem direta? A ordem direta seria isso aqui, ó. É sujeito, verbo, complemento do verbo e adjunto adverbial ou advérbio. Então, veja, o normal, gente, seria isso aqui, ó. Sujeito, as crianças. Verbo, ofereceram. E quem oferece, oferece algo. Oferece ajuda. Se quem oferece, oferece algo, esse algo é objeto direto porque eu não tenho preposição. Só que presta atenção. Quem oferece, oferece algo a alguém. Ajuda a professora. Olha só. E agora eu preciso que você analise o seguinte. Professora é um substantivo feminino. E antes desse substantivo feminino, o que é que eu tenho aqui, ó? Eu tenho a professora. Isso aqui, esse a sendo um artigo, tá? E quem oferece, oferece ajuda a alguém. Então, quem oferece ajuda a alguém. Esse a que nós temos aqui, gente, esse a que nós temos aqui, ó, isso aqui é uma preposição e essa preposição, gente, é pedida pelo verbo que vem antes. Tá? Oferece ajuda a alguém. Quem oferece, oferece a alguém. Então, nós temos aqui, ó, essa preposição pedida pelo verbo. Vou dar cor aqui. Mais o artigo pedido pelo substantivo, que implica crase. Então, a crase é a união tanto da preposição quanto do nosso artigo. Tá certo, gente? Então, isso é ordem direta, certo? Só que veja que nesse caso que nós temos aqui em cima, no comando da frase, essa... Ah, não, só um pouquinho. As crianças ofereceram ajuda à professora na semana anterior. Isso seria a ordem correta, tá? Que nós teríamos aqui o adjunto adverbial lá no final. Beleza? Mas aqui o que aconteceu? Ele veio para antes. Se ele veio para antes, ele está deslocado. Isso é o que mais cai na Fundatec em questões de pontuação. É eu pegar um adjunto adverbial de corpo longo, 3 termos ou mais, e em vez de eu colocar ele lá no final, eu trazer para o começo. Tá? Ontem à noite, vírgula, chorei de saudade. Essa vírgula é obrigatória. É diferente, gente, de eu falar assim, ó, à noite chorei de saudade. Por quê? Porque aí, nesse caso, eu tenho somente 2 termos. E os 2 termos é um adjunto adverbial de corpo pequeno. E aí eu não preciso da vírgula. Mas se eu tiver 3 termos ou mais, ela é obrigatória, tá? Ela é obrigatória. Então, já fiz aqui, inclusive, passei por um outro conceito importantíssimo, tá? O sujeito presente no fragmento é classificado como simples. Quem que é o sujeito desse fragmento? Na semana anterior, as crianças ofereceram ajuda à professora. Quem que é o sujeito? Quem que ofereceu ajuda? As crianças.
Não é porque ele está no plural que ele é um sujeito composto. Isso aqui é um sujeito simples, então está certo essa aqui. O fragmento apresenta adjunto adverbial e adjunto adnominal. Vamos lá. Adjunto adverbial, sim. Tá? Vamos ver o que se apresenta adjunto adnominal. Adjunto adverbial, a gente já viu que a gente tem um de tempo aqui. Gente, adjunto adnominal, eu vou entender como aquilo que acompanha o nome, aquilo que acompanha o meu substantivo. Então, o que eu posso ter aqui, ó? Quando eu tenho aqui, ó, esse as crianças, por exemplo, ele é um artigo que acompanha crianças. Então, eu tenho aqui a figura, por exemplo, de um adjunto adnominal, ok? Então, bem tranquilinho, a gente vai ver com bastante calma ali na frente adjunto adnominal e complemento nominal, tá? Que a Fundatec gosta disso e, gente, é algo bem chatinho, tá? Então está correto também a 2. O fragmento possui um predicativo do sujeito. O que é predicativo do sujeito? A gente já viu que predicativo do sujeito é aquilo, ó, é aquilo que atribui uma característica a algo. Por exemplo, Maria é muito dedicada. Dedicada é uma característica de Maria. Tá? Então, isso é um predicativo do sujeito. Beleza? Maria está cansada. Cansada é uma característica de Maria. Predicativo do sujeito. Nessa frase aqui, gente, não tenho nenhuma característica dada às crianças, que é o sujeito da frase, né? Eu não tenho nenhuma característica atribuída a ela, então eu não tenho em local nenhum aqui, gente, a figura do nosso predicativo do sujeito. Olha só, eu já sei que a 1, eu comecei aqui, tá? E eu vi que a 1 é correta. Então eu sei que não pode ser a C e não pode ser a B, tá? Porque aqui não tem a 1 como correta. Eu já sei que a 2 está correta, então não pode ser apenas a 1. A 2 está correta, então não pode ser apenas 1. E se eu sei que a 1 e a 2 está correta, não pode ser a letra E. Então veja que se você souber fazer prova e você vê que a 1 e a 2 está correta, você já chega na letra D aqui, ó, sem nem precisar fazer o resto. Eu te aconselho, quando você chega nisso e você tem certeza do que você está fazendo aqui, ó, pula para a próxima questão, tá? O tempo de prova, ele é muito escasso. E aí depois, o que é que você faz? A hora que você for marcar essa questão, eu te aconselho, ao invés de você marcar até com um X aqui, ó, tá? O que é que você faz? Você vai marcar assim, ó. Marca com um círculo, tá? Por quê? Aquelas que você tiver marcada com um X, você não precisa revisar. Agora, essa aqui, você revisa, porque você só fez ela na base da exclusão. Aí você vai na 3 e você vai bater e conferir. Lá depois, quando te sobrar tempo, você vai na 3 e vai ver, de, pô, a letra D realmente não tem a 3, fecha. A 4 é obrigada a ser verdadeira. O verbo ofereceram é classificada como verbo transitivo direto e indireto. Como assim? Olha só. Inclusive, eu ia complementar aqui com vocês, né? As crianças ofereceram ajuda. Olha só, quem oferece algo a alguém. Então, nós temos aqui a figura desse a professora como sendo objeto indireto. Ou seja, nós temos oferecendo ajuda à professora. Então, ajuda sendo objeto direto. E aqui nós temos a nossa preposição, né? Você já analisou aqui antes. O que caracteriza um objeto indireto, tá? Então, quem oferece algo a alguém. Nós temos o que nós chamamos aqui, gente, de verbo
transitivo, direto e indireto, ou verbo bitransitivo. Letra D, nossa resposta correta. Tá certo, gente? Pessoal, espero que tenha ajudado, tá? Galera que continua comigo aí vai ter aula exclusiva aí do nosso curso. E quem não tem nosso curso ainda, entre em contato aqui que sempre tem um preço super bacana aí pra gente começar a vestir essa farda. Já tem muita gente estudando, não fica para trás. Forte abraço.